Vamos dar sequência aos nossos shots de direito eleitoral sobre a correção da prova TRT Minas 2013. A prova, eu já disponibilizei lá o link para baixar e imprimir a prova lá na página do Facebook, Shots de Concursos Públicos. Eu peguei a prova na página do PCI Concursos, tá? E disponibilizei lá para vocês. Então, vamos terminar essas questões de direito eleitoral cobradas na prova de TRT Minas de 2013, banca Consuplan. A prova é analista judiciário, área administrativa, prova branca do tipo 1. Vamos corrigir a questão 42, ok? Só fazer um comentário antes sobre essa questão, que é o seguinte: nós vamos ver que ela é letra da lei, como o estilo da banca Consuplan, que ela vai cobrar isso, literalidade da lei. Só que o seguinte, se por um acaso você chegar lá e não ter lido ainda aquela lei, ou ter esquecido, alguma coisa assim, calma. Por que eu tô falando isso? Porque apesar da banca ser letra da lei, lei seca, cobrar lei seca, ela cobra, mas ela não tem muita criatividade. Então, algumas coisas, algumas alterações que ela faz na lei para poder cobrar a lei são meio bobas. Parece que vão alterar alguma coisa aqui, uma coisinha aqui para tornar a alternativa incorreta. Só que ela acaba, parece que ela não relê a alteração que ela fez, deixando até a questão um pouco absurda. A alternativa é meio assim, ilógica, tá? Então, na hora não soube, não deu para ler a lei antes, analise friamente, faz a prova como um raciocínio lógico, porque dá para perceber sim um pouco sim, tá? Agora, recomendo ler a lei, porque você vai matar a questão muito mais rápido, tá? Então vamos lá, questão 42. Em relação à propaganda política eleitoral, assinale a alternativa correta de acordo com o que dispõe a Lei 9.504 de 97. Lembrando, como eu falei em um outro vídeo, essa lei foi alterada em 2013 pela Lei 2.891. Então, esse caso, essa questão 42, não foi igual a 41, que não, de acordo com a nova redação da 9.504, não tinha alternativa correta por causa dessa alteração que aconteceu em 2013. Como a prova foi no início de 2013, então ela não recebeu a alteração, certo? Então, a 42 deu para fazer tranquilo, tá? Tem a alternativa correta. Então, propaganda política eleitoral da Lei 9.504 a partir do artigo 37. Então, peguem a lei aí e acompanhem a partir do artigo 37, porque tem que ser com a lei na mão, senão não rola não. Alternativa A. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, somente é permitida a colocação de propaganda eleitoral que não lhes cause dano. Onde que está isso? Artigo 37, parágrafo 5º. O que fala? Está igualzinho. Porém, não é somente permitida a colocação, mas sim não é permitida a colocação. Ora, áreas públicas tem que ter uma certa desconfiança. Provavelmente não vai poder colocar, não, tá? Então, parágrafo 5º. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, tá? Mesmo que não lhes cause dano, incluída pela Lei 2034 de 2009, esse parágrafo 5º, tá? Então, área pública tem que ficar atento, beleza? Então, A, incorreto. B. Depende da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. Vamos pensar um pouquinho na época de eleição, né? O que acontece? Só você começar a
relacionar com o que você já vivenciou. Depende da obtenção de licença municipal, autorização à veiculação de folheto. Você já ouviu falar disso? Você já pode ficar com o pé atrás. Se não leu a lei, fica com o pé atrás com essa alternativa, tá? É claro que não depende, tá? Artigo 38. Independe. Olha que alteração boba. Olha que coisa mais neném da banca. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato, tá? Então é independe, só tirou esse in aí da alternativa. Eu fico falando isso, negócio da banca, porque eu acho que esse tipo de cobra mais memória do que conhecimento. Cobra mais assim, se você decorou a lei ou se você consegue relacionar os conhecimentos, resoluções, jurisprudência e tal. Então, assim, eu fico meio assim, chateada, mas enfim, azar, né? Eu ia falar outra palavra, mas azar. Bora pra frente, é isso aí. Tem que encarar, faca na caveira. Eu vou matar esse cachorro. C. É permitida, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como os instrumentos de propaganda, como bandeiras, broches, dísticos e adesivos, com ou sem utilização de veículos, desde que silenciosa. Você já viu isso? Você já viu no dia da votação uma galera lá, caladinha, mas lógico que não. Todo mundo vestido de broche, né? Lá e tal, com bandeira, adesivo. Um grupo? Não. Isso aqui é diferente da manifestação individual e silenciosa. Eu vou lá votar, ponho a camisa do meu candidato, vou lá, voto e volto para casa. Isso é diferente, isso é permitido. Agora, é só pensar, não li essa lei, mas você acha que é permitido? Lógico que não. Artigo 39A, parágrafo 1º. Cadê? Tá aqui, ó. Não, 39A. É vedada no dia do pleito, só um instantinho. Voltando. É vedada no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como os instrumentos de propaganda referidos no caput, né? Que aí tá falando lá no caput. Broches, bandeiras, dísticos, adesivos, de modo a caracterizar a manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos, tá? Então, lógico que não é permitido, né, gente? Alternativa D. Em cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, desde que de propriedade privada, é permitida a veiculação de propaganda política eleitoral, devendo ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para essa finalidade. Você já foi em algum cinema público? Você já foi em algum centro comercial público? Algum clube? Não, clube até que tem. Mas loja? Gente, desde que é de propriedade privada. É lógico que é privada, gente. Então, você acha que vai ser permitida a veiculação? Imagina você chega no cinema e antes do filme passa lá, vote fulano de tal. Né? Eu acho que não, né? Então, por quê? Mas onde que nós vamos encontrar a vedação disso aí? Tá vendo como é que eu tô falando? Que é só raciocínio, é só pensar, porque não é criativa essas questões. É só aplicar a sua vivência. Tá lá no artigo 37, tá? No parágrafo 4º. Vamos ler o parágrafo 4º primeiro. Bens de uso comum para fins eleitorais
são os assim definidos pela Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, pelo Código Civil. E também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada, tá? Agora vamos ler o caput do 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, inclusive porte de iluminação, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza. Então, você tem que ler o parágrafo 4º, que vai falar o que são os bens comuns, e depois você tem que voltar no caput do 37, porque aí ele vai falar que os bens de uso comum são vedados à veiculação de propaganda política, tá? Então, tem que fazer essa remissão aí. Então, bens de uso comum é vedada a veiculação de propaganda eleitoral. Então, D, errado. Vamos para E, tá? Em bens particulares, independe de obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral por meio da fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições, desde que não excedam a 4 metros quadrados e que não contrariem a legislação eleitoral. Ah, olha que bonitinha, olha que fofa, né? Não tá assim, lógico? Esse está lá no parágrafo 2º do artigo 37, tá? Então, é só você correr... Não, pus minha mão bem na frente. É só você correr os olhos aqui e ver que foi quase uma questão de raciocínio lógico, tá? Mas tá aí a lei, tá? Tem que colar nela. Consulplan vai cobrar isso e para não ter medo na hora de fazer a prova, tem que ler a lei. Tranquilo? Dúvidas? Deixem comentários na página no Face ou aí nos próprios comentários do vídeo, tá? E aí a gente vai conversando e vai construindo conhecimento juntos. Beleza? Valeu! Só fazer uma ressalva aqui. Eu fico falando TRT, mas é TRE, viu? Eu tô doida. É confusão. Tem hora que é TRE, tem hora que é TRT, mas releva aí, tá? Tchau.